Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Doutora, vamos falar hoje sobre o tempo no INSS e no serviço público. Muita gente que trabalhou na iniciativa privada durante bastante tempo, depois passou num concurso público e tem a seguinte dúvida: será que o tempo contribuído para o INSS na vida privada, no trabalho privado, pode ser aproveitado no serviço público? Como é que isso funciona? Pois é, nós chamamos isso de contagem recíproca do tempo de contribuição. Isso está na Constituição Federal, é uma permissão legal, então, que você tenha o seu tempo computado para aquilo que for melhor na sua aposentadoria. Então, uma pessoa que trabalhou por muito tempo, ou por pouco tempo que seja, na iniciativa privada, e ela depois ingressou no serviço público, esse período anterior, ele pode ser levado, averbado é a palavra correta, técnica, né, no seu tempo do serviço público. Então, isso vai fazer com que o tempo de contribuição dessa pessoa ingresse nos requisitos que mais sejam interessantes para esse servidor lá no serviço público. Então, isso vai trazer uma vantagem, na verdade, mas nada mais é do que a utilização correta desse patrimônio do segurado e do servidor, que foi a contribuição. Então, a contribuição previdenciária é um patrimônio, houve um investimento, né? Então, isso tem que ser utilizado para alguma finalidade. E como é que se faz a transferência, por exemplo, do tempo trabalhado antes do serviço privado para o serviço público? Ele aparece automaticamente? Como é feito isso? Não aparece automaticamente. Então, isso tem sido muito confundido por muitos, principalmente servidores de município, estado, aqui na nossa região mesmo, eu percebo que eles contam que eles têm um tempo X já de contribuição. E que o RH, às vezes, do setor que ele trabalha, ele não tem essa informação, ele não tem como saber o tempo que a pessoa tem antes de ter ingressado no serviço público. Então, esses servidores, essas pessoas que sabem que possuem um tempo anterior no INSS, precisam buscar isso junto ao INSS. Então, tem que buscar lá no CNIS, entrar no portal do INSS e pedir a uma certidão. Essa certidão se chama certidão de tempo de contribuição. E essa certidão de tempo de contribuição, ela tem que ser utilizada como um documento legal, que vai ser levado para o órgão público e aí sim transferir este tempo para o órgão público. Se ele não fizer nada disso, se ele não solicitar e não fizer o requerimento também no órgão para essa transferência, isso não é automático e não vai computar o seu tempo. Eu já vi gente que aconteceu de não fazer isso, acontecer até de falecer, né? Uma situação inusitada, e não é computado nem no valor da pensão por morte, por exemplo, para a pessoa que ficou. Então, é importante que aquelas pessoas que estejam já em vias de buscar a sua aposentadoria, fazer antes de aposentar, porque se deixar para perto de aposentar, ele vai correr o risco de demorar muito tempo a conclusão do pedido do INSS, e aí acaba que também atrasa a data da sua aposentadoria, né? Certo. Então é importante aqui deixar essas informações, porque ele não pode, se ele não fizer, lógico que em caso de falecimento, como eu disse, isso pode ser feito depois os pensionistas, mas o importante é para aquele que quer se aposentar e tem aquele tempo lá no INSS. E precisa, desse tempo para alguma finalidade. Tá. Doutora, quem tem, por exemplo, tempo de trabalho no setor rural, no meio rural, tem aposentadoria especial ou tempo de professor, ele pode levar esse período de contribuição para o regime próprio?
Pode sim. A diferença é que, por exemplo, se uma pessoa que é servidora pública, ela tem um tempo rural, um tempo de roça que ele trabalhou lá, às vezes na juventude, com os pais, ele pode computar esse tempo, mas a diferença é que ele vai ter que indenizar esse tempo. E esse tempo, vamos supor que sejam 5 anos. Esses 5 anos ele tem que pagar ao INSS, esses 5 anos que ele trabalhou na roça, e geralmente o valor desse cálculo ele é limitado ao teto da Previdência. Então, a média desse cálculo, né, para calcular o quantos meses ele deve, é pelo teto. Então, pode ficar um pouquinho caro. Às vezes, essa pessoa precisa calcular se compensa ele indenizar e averbar esse tempo no serviço público, né? Ou esperar mais tempo para aposentar, tá? Uhum. E aí, no caso do tempo especial, que seria o PCD, e a pessoa que trabalha com insalubridade, né, os agentes nocivos, essas pessoas, elas podem também pedir, a diferença é que elas vão ter que reconhecer isso lá no INSS antes de averbar. Então, tem que reconhecer o tempo lá para que isso seja constante lá na certidão de tempo de contribuição para ser averbada. Eu falo que a certidão de tempo de contribuição, Og, é como se fosse o cheque. Lembra que a gente emitia cheques pré-datados, né? Sim. E aí a gente levava aquilo, esperava a data para averbar, para sacar aquele cheque. Os mais jovens não vão lembrar disso, joga no Google. Nem conhecem cheque. Nem sabe o que é cheque. Nem sabe o que é cheque. Mas a gente usava muito isso e não tem muito tempo, né? Que nós somos jovens há mais tempo. Exato. Mas é como se fosse um cheque. Então, ele vai ser utilizado naquela data, pode ser averbado antes, se ele não for pré-datado, mas pode ser também averbado depois. Então, o importante é que este documento, essa CTC, ela esteja correta e contenham os tempos de contribuição, desde que eles todos sejam validados lá no INSS antes, para depois levar no serviço público, porque quem tem a competência de validar esse período é o INSS. Se o tempo foi contribuído no INSS, é o INSS que tem que validar para emitir essa CTC. O serviço público ele só vai fazer a averbação e preencher ali aquele tempo na ficha funcional do servidor. Tá bom, doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas explicações. Hoje falando sobre essa questão de aproveitar o tempo, né, no serviço, o tempo de recolhimento no INSS na aposentadoria do serviço público. Doutora Juliane, muito obrigado, uma boa tarde, bom jogo do Brasil. Aposta num resultado hoje ou não? Eu tô torcendo aí para um 2-1. Um 2-1. Então tá bom. Vamos ver se a gente chega lá, então. Tá bom, doutora? Vamos ver. Bom jogo para você, uma boa, abraço, boa tarde e até o próximo. Tchau. Até mais. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.